Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você, para a gente conversar, aprender e crescer no conhecimento a partir das reflexões das Escrituras Sagradas. E esse é o objetivo do Vejam Só. É claro que muitas vezes nós jogamos ali uma pitada de provocação até, mas o nosso objetivo é te fazer pensar. A ideia é que você se interesse pelos assuntos e, a partir da nossa conversa aqui, que é uma conversa inicial, você se aprofunde nos temas e, obviamente, busque o conhecimento e as respostas da parte de Deus. Já fica aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, Zeca_Pereira. Vai ser uma alegria poder conversar com você também por lá. E para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje, eu vou apresentar os nossos convidados e aí a gente começar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, estreando no programa Vejam Só, o evangelista Vitor Mesquita, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Parque Miami, do Ministério Santo André. Evangelista Vitor, graça e paz, obrigado por aceitar o nosso convite, uma ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, uma ótima noite a todos, telespectadores e ouvintes do maior programa de debate teológico que é o Vejam Só. É um prazer conhecer o pastor Cláudio Neres pessoalmente e contribuir nesse tema tão relevante para a fé cristã, que é o problema do mal. Boa, nós vamos conversar bastante sobre essa questão também, que obviamente aflige e traz dúvidas, né, também aos cristãos. Mas, bom, antes, vou pedir as informações da igreja, evangelista, por favor. Eu congrego ali no Ministério Santo André. Minha congregação é ali na rua Uirapoque, número 42, Igreja Parque Miami 1, a qual meu pastor setorial e também congregacional é o pastor Jorge Oliveira. Nós estamos ali e todos eles, Zeca, vão assistir esse debate aí em peso. Creio que será uma benção. E eu quero também, se for possível, mandar um abraço aqui para minha esposa Fernanda Carvalho Mesquita, que irá nos assistir, e as minhas duas filhas, Kézia e Manuela. Também não posso deixar de citar o professor Kaique, que foi ponte e assíduo aqui no programa Vejam Só, para nós estarmos aqui juntamente com a Angélica e toda a produção do programa. E também quero mandar um grande abraço para o meu amigo Renato Barbosa Loura, ali na livraria Verde Vale, na Rua da Catequese, próximo ao terminal de Santo André. Uma livraria que tem abençoado muita gente mesmo. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um bom debate aqui acerca desse programa. Sem dúvida, e teremos, e aproveito para deixar também o meu abraço aí ao pessoal do Ministério Santo André. Obrigado pelo carinho, tenho certeza que todo mundo lá assistindo também, nos acompanhando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Os contatos que o evangelista Vitor disponibilizou já apareceram para você, tá bom? E eles vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Lugar onde você pode conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão, tá bom? E se quiser informações sobre a igreja também, pode mandar mensagem por lá. Além, é claro, de quiser tirar dúvidas sobre o assunto também, é lá que você pode mandar a sua mensagem, tá bom? E nós temos o privilégio de receber nessa noite, ele que é um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, o teólogo e psicanalista Cláudio Neres. Cláudio, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por novamente aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Ótima noite para todos. A alegria, a gratidão é toda minha de estar aqui conversando, conhecendo o Vitor hoje. Que Deus te abençoe. Um abraço à Assembleia de Deus, ao Ministério lá de Santo André, que eu fiz parte que era ali da de sua Santo quebrada, André, né? quebrada ali por muito tempo, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, falando de um assunto tão importante, tão caro para a teologia. Espero contribuir. Não, sem dúvida, vai contribuir bastante, porque é uma questão filosófica, mas que abarca muito a nossa prática também, né? Às vezes a gente fica, filosofia, não, interfere muito no nosso dia a dia. A congregação era lá na região de Utinga, não era? Isso, tinha Utinga e tinha Camilópolis, um bairro próximo a Utinga. Então eu pastoreei ali por 4 anos, né? Foi até a pandemia. E depois da pandemia eu estou congregando hoje com os batistas. Quero até mandar um abraço para o pastor André e meu grande amigo, o pastor Josemir, ali da Igreja Batista de Perdizes, uma igreja maravilhosa, que tem uma boa música e sermões incríveis. Então, convido você a estar conosco lá todos os domingos às 11 da manhã e também às 7 da noite. Boa, tá aí feito o convite também. Cláudio, de novo, obrigado pelo carinho, meu irmão, em aceitar aqui o convite do Vejam Só. Os contatos do Cláudio também já apareceram para você e vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que é o local para você poder
mandar mensagem e conversar com o Cláudio e, obviamente, conhecer também o ministério e o trabalho do nosso irmão, como a gente apresentou aí, não só na teologia, mas como psicanalista também. É lá que você vai encontrar essas referências, tá bom? Bom, deixa eu já colocar o tema aí para a gente começar a nossa conversa. E a pergunta que o Vejam Só quer responder é: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas, né, boas? A ideia é falar sobre aquele mal que aflige a vida do cristão, principalmente. Por que o cristão sofre? A palavra de Deus indica tantas promessas, tantas bênçãos. E por que ainda tanto sofrimento nos acomete? E aí não só questões na área espiritual, né, mas na nossa vida cotidiana mesmo, doenças, restrições financeiras, problemas no trabalho e tantas outras coisas, na vida sentimental, tantas e tantas dificuldades. E nós vamos tratar sobre essa questão do problema do mal a partir dessa perspectiva, né, uma questão um pouco mais prática do nosso dia a dia. Nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados à nossa pergunta-tema, onde eles já vão indicar ali, obviamente, a linha e o caminho que eles vão defender. E, na sequência, eu vou colocar a nossa enquete para você aí de casa participar também, tá bom? Evangelista Vitor, eu vou começar com o irmão. Por quê que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Então, Zeca, esse tema, né, que não vamos resolver, obviamente, em um só debate, ao longo da história da humanidade, é uma pergunta complexa. O problema do mal, creio eu que tanto eu quanto o pastor Cláudio Neres, nós vamos acabar tratando sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. E os seus decretos, provavelmente. Bem, respondendo à pergunta tema, por que Deus, sendo todo onibenevolente, permite coisas ruins acontecerem em pessoas boas? Aqui cabe, Zeca, se me permite, uma breve introdução, que isso começou desde com Jacques Tâncio, no século II, quando ele também elaborou essas três questões. Ora, Deus, sendo todo onipotente, poderoso, como é que pode permitir o mal? Da mesma sorte, ele sendo todo onisciente, vendo todas as coisas, como ele pode ver o mal e não fazer nada? Da mesma sorte também, Deus sendo todo amoroso, como que ele não faz nada contra esse mal, né? Que atinge todos os seres humanos. E aí nós temos que classificar também, e é importante lembrar, o paradoxo de Epicuro, né? Que ele também trabalhou essa ideia do mal. E outra coisa, Zeca, esse é um problema que já leva séculos, desde os pais pós-socráticos, epicureus, estoicos. Então, o que eu venho defender através desse tema é que sim, a primícia já diz a pergunta do tema, por que Deus permite? Então já está explícito que eu irei defender que Deus permite sim o mal acontecer. Tentarei elucidar aqui algumas questões e também eu vou tentar apresentar alguns motivos por que Deus permite o sofrimento na vida de um tzedakim, de um justo, né? Piedoso. E aí nós vamos trabalhar alguns livros da Bíblia que trabalham a ideia das teodiceias, que pretendo explicar aqui alguma delas, tanto o livro de Abacuque, no final do 7º século a.C., quanto o livro de Iúve, o livro de Jó, que nós vemos claramente tratando o problema do mal. Então, creio eu que sim, Deus permite responder a pergunta e apresentarei, lógico, não de forma concreta, que é um assunto muito polêmico, mas dentro da Bíblia, da gramática, e da teologia e filosofia, os meus pontos principais a apresentar por que Deus permite, em alguns motivos, o sofrimento na vida do justo. Quando o irmão diz permissão, obviamente, o irmão está falando que Deus não é a causa. Não é o autor do mal. Como arminiano clássico, obviamente que eu não vou defender que Deus é o autor do mal. Sim, ele e nem permite... que Deus é a ideia como Calvino defendeu, decretou queda, etc, etc. Sim. Não em um momento. Tá. Eu vou defender que, sim, Deus permite, dentro da sua presciência, soberania, o mal acontecer, mas isso não quer dizer que ele é causador do mal. Sim, sim. Uma permissão no sentido até para ensinar. Sim, como nós veremos, vai ter fins pedagógicos, etc. Beleza. Bom, tá aí. Vamos ouvir o Cláudio agora também. E quero saber, meu irmão, como é que responde a nossa pergunta-tema aí. Que problemão, né? Combinar a graça de Deus, o amor de Deus, ao mal instalado em toda a humanidade. Isso é um grande problema. Mas eu não acredito que Deus permite o mal nesse sentido, porque a gente entra num problema filosófico, semântico, de linguagem. Qual a linguagem para expressar esse mistério do sofrimento e do mal que a gente possa usar? A permissão
é dada pelo homem no seu livre-arbítrio. Daí eu trago o meu pensamento junto com Santo Agostinho, que talvez tenha sido o que mais pensou a respeito disso, escreveu seus livros de confissões e tudo mais a respeito do problema do mal. Alguns filósofos também escreveram, como Sócrates, Platão, Epicuro, enfim. Eles também traçaram uma linha de pensamento, tentando resolver ou dar solução ao problema do mal. Contudo, ninguém consegue chegar a uma expressão, uma síntese do pensamento que possa solucionar o problema do mal. Então, o meu radical de pensamento advém do livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem, dando a ele o poder de amar e não amar, estabelecendo, então, sobre o homem a responsabilidade sobre as suas ações. Logo, a ação do homem, embasado em Gênesis 3, que foi a escolha pelo mal em si, que foi o pecado gerando morte e sofrimento, o homem acolheu sobre si, então, todas as tragédias humanas, que é pertinente ao homem. Dizer que Deus permite o mal é evidente que vai cair dentro do tema da soberania de Deus, porque tudo quanto ocorre, existe uma permissão de Deus, mas Deus também, em sua soberania e seu planejamento, também elaborou que os homens o amassem de livre escolha. E pela livre escolha do homem, decidindo não amar a Deus e não se sujeitar de forma pia a Ele, o homem atraiu sobre si tal sofrimento. Então, Deus, ele aceita essa condição humana, tanto é que ele traça um plano de redenção para a humanidade. Eu gosto bastante da expressão que Deus pensou a cruz de Cristo antes da fundação do mundo. Sim. Se ele já preveu que o homem sofreria, então ele traçou um plano redentivo para esse homem através da sua graça e do seu amor. Logo, não é que ele permitiu o sofrimento para trazer ensino. Não seria coerente pensar dessa forma, Deus trazendo tragédia sobre uma criança, sobre um povo, sobre uma sociedade. Deus traçando sofrimento para trazer ensino. Não é necessário, porque já está comprovado teologicamente pela história que o homem não dá conta de obedecer às leis. Então, se o homem não dá conta de obedecer às leis, Deus sabe e providenciou, através da sua graça em Cristo Jesus, a salvação do homem. É isso. O que faria sentido com o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem. E ouvindo o irmão falar, eu lembrei muito do texto de Mateus 19, quando Jesus é questionado sobre o divórcio. Exato. E aí ele fala que o plano não era esse, né? Mas a dureza do coração de vocês fez com que a gente mudasse a rota para introduzir o divórcio, porque vocês estavam, além de desobedecer o plano original, estavam maltratando a outra parte, né? Exato. Então a gente precisou ajustar. Então, na sua fala, me veio muito essa fala de Jesus aqui, o que parece indicar que o mestre disse que o plano de Deus não é a maldade. O plano original não é, mas que as escolhas, a dureza do coração, acabou fazendo com que o caminho fosse ajustado. Eu posso dar algumas bases bíblicas para isso? Pode, desse pensamento. Bom, é interessante a gente olhar as Escrituras e ver que ela também nos dá suporte para pensar essa questão da bondade de Deus em coerência com os seus atributos. Romanos 8, 28, você acabou de citar aí. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse versículo sugere que o mesmo mal ele pode ser usado por Deus para um propósito maior, mas não significa que Deus faz o mal a fim de que alguém possa crescer. Eu acho que... Vou até pedir para você segurar, Cláudio, para a gente tratar desse texto e depois coloca o outro. Perfeito. Porque eu acho que esse texto é interessante, porque ele te ajuda na sua reflexão que você está colocando aqui, no sentido de que para Deus não tem mal. O mal está na nossa observação, né? Aconteceu isso. Nossa, que mal. Mas Deus falou, não, mal não, coisa boa. Exato. Isso é bom para você. Que pode ser um desenho do caso de Jó também, que o irmão falou que vai usar aqui. Para Jó pode ter sido uma tragédia. Mas para Deus não. Falou, por que você está bravo que perdeu tudo? Estamos aqui nós dois, é o que você precisa e tal. Pode ser uma reflexão. Exato. Então, vou pedir para segurar aí para a gente começar a caminhar por aí. Depois nós vamos para outros textos também. Tá bom? Antes de ouvir o evangelista, deixa eu colocar aí na tela para você a nossa enquete. Então, participe e acesse o nosso perfil oficial lá do Instagram, @programa Vejam Só.
E acesse as nossas enquetes, vote e participe, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou por lá. Por que Deus permite sofrimento aos justos? Essa é a questão que está lá no Instagram. Vamos ver as possibilidades? Primeira delas, para fortalecer a fé e o caráter, ou seja, é sempre didático. O mal é sempre didático. O sofrimento vem das consequências do pecado e da desordem, ou seja, todo o mal é uma consequência daquilo que a gente faz, tá bom? E a última opção é não sei, ainda estou em dúvida sobre essa questão. Então vai lá, vote, escolha, justifique a sua participação também para a gente poder conversar aqui, dialogar usando também a sua contribuição, tá bom? Antes da gente entrar no texto de Romanos e de outros textos, eu só queria pedir para vocês, assim, ainda que brevemente, uma definição de livre-arbítrio. Esse é um termo difícil na teologia, existe uma ramificação imensa sobre essa questão e eu vou pedir como vocês entendem livre-arbítrio para a gente poder entender o caminho que vocês vão seguir também. Então vamos lá, evangelista, antes da gente entrar na análise do texto e, obviamente, aí da temática, livre-arbítrio. Antes de pontuar a fala do pastor Cláudio, que eu discordo, né, na questão, que Deus não permita. Livre-arbítrio. No arminianismo clássico, nós cremos que, após a queda, nós temos a dispensação da inocência, Gênesis 3, verso 6. O homem peca, Gênesis 3, verso 7, vê a sua nudez. Aí vem a dispensação da consciência, também uma vez que eu sou dispensacionalista. Dito isso, Zeca, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12, por um homem, Adão. E o que acontece? Os calvinistas, os reformados, vão dizer que Adão tinha o livre-arbítrio. Certo. A partir do momento que houve a queda, nós já não temos mais o livre-arbítrio. O que seria esse livre-arbítrio? Não é uma livre agência, né? No sentido de eu pegar essa caneta aqui agora, eu pegar essa xícara na minha mão. Mas a ideia de nós lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa, ao sentido de querer escolher Deus ou não. No calvinismo, eles acreditam que nós não temos mais esse livre-arbítrio. Só que nós temos vários textos que contrapõem essa ideia, né? Vários textos que contrapõem essa ideia, mostrando que o homem tem um livre-arbítrio. O texto clássico de Marcos 10, 27, o jovem rico, né? Que literalmente Jesus ofereceu agapau, amor gracioso, amor incondicional, e o jovem rico rejeitou. Lucas capítulo 10, Jesus diz assim também, ai de ti, Betsaida e Corazim, sentir esse dom. Ou seja, ele está usando dois exemplos, da cidade de dentro e da cidade de fora. Tivessem feito os milagres que eu queria realizar aqui, eles creriam. Então, ficou claro ali, resistido ali, a graça e o livre-arbítrio, que já vai tratar outro ponto do calvinismo. Não é essa a questão. Bem, respondendo a pergunta... Antes, deixa eu colocar uma outra questão sobre o livre-arbítrio. O irmão acredita que existe alguma ação externa para restaurar ou não? Aí vem a graça preveniente. Isso, mas ela manifesta e libera o arbítrio ou ele já é liberado independente da ação de Deus na vida do ser humano? Porque eu acho que é isso que o Cláudio vai defender, que o arbítrio ele tá aí, não precisa de nada externo, internamente ele consegue resolver. É que assim, eu não sei que o pastor Cláudio vai defender, mas os calvinistas creem que a regeneração vem antes da fé. Não, ele não é calvinista. Não, eu só não tô falando por isso que eu não tô falando. Não tô falando que ele é calvinista. Ainda mais falou que agora tá indo na igreja batista, cara. Batista é o mais difícil de você saber o que mas é. Mas o homem calvinista ele não é. Respondendo a sua pergunta, Efésios 2, nós estávamos necros, no grego ali, mortos nossos delitos e pecados. Então precisa de uma ação para restaurar. Aí vem Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É bem da verdade que eu tenho que ser sincero que entre arminianos clássicos e wesleyanos há diferenças. Muitas. Porque não é só pela pregação do evangelho que manifesta essa graça preveniente. Ou tem outros métodos também no que tange o arminianismo wesleyano. Então, mas eu faço essa pergunta, evangelista, porque assim, isso vai ajudar nessa questão das escolhas. Porque, por exemplo, no seu caso, se Deus permite que isso aconteça, então vai depender da escolha da pessoa. Independe do ser humano, quer dizer. Deus vai permitir porque é uma vontade dele para a vida daquela pessoa, certo? Ok. Agora, no caso do Cláudio, não. Como é uma questão da pessoa para arcar com as consequências, ela precisa ter essa liberdade. E aí é a linha que você defende, que o arbítrio é livre. É livre. Embora, deixa eu pontuar uma coisa aqui, eu estou na Igreja Batista,
mas os meus pensamentos não expressam os pensamentos do Batista. Tudo bem. E nem precisava falar isso, Cláudio, porque Batista é difícil de saber. Exatamente, é de livre exame. Total. Então, tranquilo. Tem Batista pentecostal, neopentecostal, tem Batista de tudo quanto é jeito. O livre-arbítrio, para mim, respondendo a sua pergunta, segundo o meu conhecimento bíblico, é a condição dada por Deus ao homem de escolher. Desde sempre. Desde sempre. Sem nenhuma outra ação. Sem nenhuma outra ação. Tem livre-arbítrio. Exatamente. Pronto, é isso. O homem não tem a condição... Deus nos criou seres livres. Perfeito. Não seres robotizados, comandados por ele, até para que o amor pudesse ser exercido de forma plena, ou seja, de forma incondicional. Eu vou colocar uma questão filosófica. Se Deus tivesse criado o homem na condição de sem livre escolha, amando ele já de forma definitiva, ele está condicionado a amar a Deus, o amor seria de forma condicionada. Como Deus ele dá ao homem a condição de livre escolha, o amor se torna incondicional, ou seja, pleno. Então, se o homem está dentro dessa condição, da sua livre escolha, da sua liberdade, ele tem a condição de fazer a gestão daquilo que ele quer. Agora, nós entendemos com outras doutrinas bíblicas que o sofrimento e a condição da humanidade que está em degradação promove o sofrimento, promove o caos. Do contrário, se Deus permite, então, se é Ele que coloca esse mal, nós estaríamos pensando um Deus insano, um Deus mimado, um Deus incoerente com Cristo, porque a gente conhece Deus através de Jesus Cristo. E eu não vejo no Cristo esse Deus injusto que acaba colocando uma enfermidade sobre um inocente, sobre uma criança, um câncer ou um garoto que nasce com algum tipo de problema psicomotor ou de alguma forma que dê a ele limitações na sua vida. Eu não acredito que Deus colocou isso nessa criança. Mas o nosso problema humano, que escolheu o mal, o pecado, possibilitou que o homem sofresse. Que isso acontecesse. Boa. Posso responder? Agora, tem muitas perguntas para responder. Agora vai embora. Vamos lá. Primeiro, começando pelo princípio, que em nenhum momento aqui, Zeca, eu estou defendendo que Deus é criador do mal. Isaías 45:7, que é um texto, aliás, bastante conhecido, nós temos lá o adjetivo ra em hebraico, que é a ideia que foi traduzido por muitas bíblias como mal, calamidade. Em primeiro lugar, o que nós estamos debatendo aqui é o que Leibniz bem disse. Nós estamos debatendo o mal intelectual aqui hoje. Mas nós também não podemos esquecer o problema do mal emocional que atinge todas as pessoas. O mal moral, que também Agostinho vai falar isso na sua obra, Livre-Arbítrio, tanto a primeira quanto a segunda, começa a obra com a pergunta de Evódio: por que Deus permite o mal? E aí eles vão ali dialogando dentro do Livre-Arbítrio, o livro de Agostinho. Agostinho vai defender o quê? Para mim, na perspectiva de Agostinho, primeiro, ele defende que Deus não é o criador do mal, certo? Deus todo bondoso, benevolente, etc. E ele vai defender que o homem tem um livre-arbítrio. E aí me parece, Zeca, me permita falar um pouco sobre a teodiceia, porque nós estamos tratando o problema do mal. Há pelo menos 8 teodiceias. Leibniz destaca 5. A teodiceia do livre-arbítrio, uma vez que me parece que o pastor Cláudio está defendendo ela. Que o homem, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, não só o homem, mas os anjos caídos, né? Tratando ali da tradição Lúcifer, Ha-Satã, o artigo definido em hebraico Satanás, por mau uso do livre-arbítrio dos anjos caídos e também o homem, aí parece que entrou esse mal no mundo, né? E aí nós estamos tratando no Gênesis 3, Adão, uma vez que o pecado entrou por ele. Segunda teodiceia, a teodiceia pedagógica, educativa, que costumeiramente nós pregadores usamos no nosso evangeliquez. Ora, esse sofrimento que você está passando vai trazer fins pedagógicos, você está aprendendo, vai amadurecer com ele, etc. e mais. Isso me parece presente nas Escrituras, principalmente no livro de Jó. Nós temos a teodiceia também da comunhão, pastor Cláudio, que costumeiramente nós usamos também. Olha, esse sofrimento vai te aproximar de Yahvé, de Deus. Tudo isso que você está passando, me parece também, nós vamos entrar no livro de Iov, o livro de Jó, vai te aproximar do Senhor. Nós temos a teodiceia escatológica, né? Que é a ideia do que no porvir nós vamos ser os justos, sedaquim, seremos galardoados, que a Bíblia diz, e os ímpios, Apocalipse 20, versos 11, no trono branco, ressuscitarão para a condenação eterna. Ou seja, aqui eles não sofreram, mas sofrerão no porvir, e o justo não foi recompensado aqui, mas será recompensado no porvir. E por último, e não menos importante, Zeca, penso eu ser importante, a teodiceia adiada,
que parece beber da fonte da teodiceia escatológica. Uma vez que ela diz, nós teremos a resposta do porquê. Por que um natimorto morre no ventre de uma mulher? Por que aquela menina de 5, 6 anos foi estrupada? Parece que nessa teodiceia adiada, a caixinha de Devarim, Deuteronômio 29, 29, vai se abrir para nós. As coisas que Deus não revelou, ele vai revelar para nós. Deito aqui um adendo que nenhuma teodiceia, Zeca, fecha a questão do mal. Você me entende? Sim. Todas elas têm pontos soltos. Eu não estou aqui dizendo que todas elas estão 100% corretas. Mas penso eu, o pastor Cláudio, eu estou vendo que ele vai defender que Deus não permite, porque parece-me na fala dele que se Deus permite, ele é autor do mal. Isso vai contra a Bíblia. Deuteronômio 32, 4, que eu irei ler aqui, nós temos o texto, claro, de Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13, Abacuque diz, tu és puros de olhos e não pode ver o mal. Só que Abacuque é um livro interessantíssimo, por quê? Ao mesmo tempo que Abacuque está ali questionando a Deus pela violência que está acontecendo num contexto de uma Jerusalém, no 7º século a.C., o que Deus diz para ele é fantástico. Olha o versículo 6 de Abacuque 1:6. Estou suscitando os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha para toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradores que não a pertencem. Ora, a minha pergunta para o pastor Cláudio é a primeira. Se Deus não permite o mal, o verbo cum aqui em hebraico é a ideia de levantar, colocar de pé. Literalmente o texto está dizendo que Deus está levantando os caldeus para ser instrumento de punição para contra Israel. E por quê, Zeca? Porque Israel vai desobedecer a Deus e nós sabemos, vai para o cativeiro babilônico. Lá em 4 levas, 606 a.C., 597 a.C., 586 a.C. e 582, em 4 levas, são levados ao cativeiro babilônico. Dito isso, Israel desobedece a Deus a não guardar o Shabat anual, Levíticos 25, o Shabat da terra. E aí se cumpre, segundo Crônicas 36, 21, a palavra do profeta Irmiarro, porque não guardaste o descanso da terra. Então Deus permite Israel ir 70 anos de cativeiro babilônico para tratar com um dos piores pecados na história da nação de Israel, a idolatria. Quem permitiu isso? A minha pergunta fica para o pastor Cláudio. O pastor Vitor... Não é Deus que permitiu suscitar os caldeus? O verbo cum aqui é literal. Eu estou levantando e suscitando os caldeus. Minha pergunta para você é, se Deus não permite, quem está permitindo esses caldeus se levantar contra a nação de Israel? A questão do ajuste do foco teológico dele está ainda lá em 10 mil anos antes de Cristo. Está na Bíblia. Se olhar para Jesus Cristo, esses textos, eles não têm nenhuma consonância com a teologia de Cristo. O que o Vitor está fazendo aqui, o evangelista Vitor, é colocando Deus no banco dos réus e responsabilizando Deus por toda a tragédia humana. Os verbos que foram usados no texto é porque vocês não fizeram, é porque pela condição deles, ou do povo, da rebeldia do povo, então Deus suscita. Mas é a compreensão do escritor bíblico. Não significa que Deus, de fato, está fazendo aquilo, mas é a linguística e a compreensão daquele que está escrevendo é que Deus está fazendo. Assim como na lavoura, antigamente, as pessoas achavam que, como não surgia, então, as plantas, a água, a planta não frutificava, se atribuía a Deus. Mas, na verdade, não havia conhecimento suficiente naquela época, naquele tempo, e os registros apontam que era Deus. Mas, com o conhecimento, com o avanço, se percebeu que não tem nada a ver com Deus. São escolhas do homem e o seu condicionamento de autoconhecimento, que vão levando o homem a isso. Mas o interessante é observar que a Bíblia, a gente analisa a Bíblia através de Cristo Jesus. E colocar Deus nos bancos dos réus, a gente vai falar que Deus é que permitiu para, por exemplo, Hitler colocar todos os judeus em câmeras de gás e matar e exterminar para que o povo de Israel aprendesse alguma coisa. Falar ou afirmar que Deus permite esse sofrimento é o mesmo que a gente falar que Deus permitiu, então, com um memorando celestial, aquela inundação que teve no Rio Grande do Sul, ou em Brumadinho, ou grandes tragédias que nós vimos aqui no Brasil. Agora, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que ele toma essa dor, esse sofrimento e essa impotência humana de se perceber e ele salva e redime o homem, para que agora, em Cristo, a gente possa tomar boas decisões na vida. Mas ele não cria o mal, ele não decide ou define o mal no sentido de vou permitir para que você possa aprender. Não é isso. A soberania de Deus criou todas as coisas. Então, eu não posso também afirmar que Deus não criou tudo que nós temos. Ele criou tudo que nós temos, mas, contudo, ele não assina memorandos
a fim de que hajam tragédias e doenças, enfermidades na humanidade. Isso não está registrado na Bíblia, não está nas Escrituras. O que tem nas Escrituras são as afirmações do Novo Testamento a respeito de Deus transformando o mal em bem. A condição como Deus vê a bondade é diferente da condição como nós vemos a bondade. A forma como Deus vê a maldade é diferente da forma como nós vemos a maldade. Existe um grande problema de foco e de pensamento e interpretação nossa para com a linguagem divina. E isso deve estar bem claro no Novo Testamento, a partir de Cristo Jesus. Usar, por exemplo, Agostinho, que eu conheço, que eu li, Sócrates, você usou? Que eu usei, Leibniz ou outros pensadores a respeito disso, ou as teodiceias que a gente encontra na Bíblia, como o livro de Jó, por exemplo, citado, que é um livro poético. A gente não pode extrair uma doutrina de poesia. Nós não podemos, né? Não, é Bíblia, mas tudo bem, nem tudo que está... de Deus. É palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus contida nesse livro de 66 livros é afirmação celestial. A gente conhece a Bíblia, a gente pode, de forma categórica, falar que é uma bênção de Deus, uma palavra viva, o verbo vivo, quando é pronunciada por Cristo Jesus. Até o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Antigo Testamento, as coisas de Moisés, caíram em caducidade. Se o próprio apóstolo Paulo diz que caiu em caducidade, a gente não pode legitimar algumas falácias da Bíblia, por exemplo, para falar que é a palavra de Deus. Por exemplo, Levítico vai afirmar que o homem, quando tem um escravo, se ele bater no escravo até o escravo morrer e ele for pego naquele momento, ele será castigado. Mas se o escravo morrer um dia depois ou 2 dias depois, essa pessoa receberá um castigo porque o escravo já morreu e esse é o maior castigo dele. Isso não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Essas palavras que nós encontramos em Levítico, que nós encontramos no Êxodo e em Números, a gente tem que avaliá-las a partir de Cristo Jesus. Do contrário, a gente cria uma religião conservadora, fundamentalista, que responsabiliza Deus e tira toda a isenção e culpa humana. Posso, Zeca? Pô, claro. Bem, o pastor falou demais, mas não respondeu a minha pergunta. O texto é claro, pastor. Se eu quiser, eu posso ler o texto em português e posso ler em hebraico. O texto é claro. Acho que o pastor está confundindo o processo de enculturação, uma vez que você citou que existem algumas falácias na Bíblia. Eu não entendi muito bem a sua fala, mas deixe-me responder. Em primeiro lugar, quem está suscitando aqui, Zeca, os caldeus como instrumento de punição para Israel é Deus. Não tem para onde você correr, o texto é claro. Você não respondeu a minha pergunta. Essa é a sua compreensão. Faço outra pergunta para você, e eu quero ir em Jó, já que você citou Jó, vamos para Jó. O texto hebraico assim de Jó 2,7 diz assim: Yatsá Satam, Panim, Adonai, Naká, Iuv, Sherim Ra, Kaf Regel Gadod. Em outras palavras, literalmente está escrito: Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó, Zeca, uma praga maligna. Essa expressão Sherim Ra, em hebraico, é a ideia usada também para as 10 pragas do Egito. O que é a ideia aqui, uma tradução hebraica? Que o corpo de Jó começou a pegar fogo, ficou fervoroso, queimou, etc. A Septuaginta traduziu a ideia de eugei, a ideia de uma úlcera que causava pus, etc. A minha pergunta para o pastor é, já que ele já não respondeu a Abacuque, quem é que está permitindo... Não, você que está dizendo isso, Vitor, porque eu respondi. Mas deixa eu respondi. A sua forma de interpretar que é diferente da minha. Não, mas é por isso que nós estamos debatendo, é diferente mesmo, o debate é para isso. Outra coisa, porque quem permitiu? Primeiro, Abacuque não entendeu o que Deus estava fazendo. O problema aqui, Zeca, não é fazer perguntas para Deus. Deus não questionou nenhuma vez Abacuque porque está fazendo perguntas. E, aliás, Abacuque não fez pergunta como ímpio. Ele perguntou dúvidas que nós estamos tratando aqui hoje. Por que tu permite o mal e etc, etc. Ponto. Por isso eu trabalhei as teodiceias. O pastor Cláudio, me parece, não está caminhando uma linha tão tênue, porque uma vez que ele diz que não é Deus que permite, a pergunta é, quem é que permite? É o livre-arbítrio do homem que está causando esse mal? Eu fiz a afirmação que Deus é soberano e que ele criou todas as coisas. Essa afirmação Mas se Deus não permite o mal, quem é que permite, pastor? Agora, a permissão foi dada através do livre-arbítrio. Isso a resposta ficou clara. É uma escolha humana. Ponto. Agora, as ações de Deus na terra, maior para providenciar o não sofrimento humano, foi extraída ou dada em Cristo Jesus. Então você está defendendo a teodiceia do livre-arbítrio. Que é por causa do livre-arbítrio do homem. Não, o problema aqui é o mal. E a redenção do mal em Cristo. Do mal, só isso. Então aqui, Zeca, ponto. Você está desconsiderando Jesus, a palavra Não, não viva. estou. Eu vou para o Novo Testamento. Você está considerando a palavra literal e está desconsiderando... literal mesmo, o texto. Tudo bem.
Tudo bem, você está considerando isso. Isso é exegese, pastor? Não, não é exegese. Isso não é exegese. Assim, uma vez que você está confundindo, você falou que os verbos ali estão falando, os verbos ali estão falando no passado. Eu estou falando da palavra viva, que é Cristo Jesus. A palavra viva também é o Antigo Testamento, é a palavra de Deus? É palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Sim, eu sei, esquenose, habitou entre nós. E a gente tem que examinar as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna e elas que testificam de Jesus. Pastor. Se eu não vejo Jesus nas afirmações do Antigo Testamento, eu sei o lugar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Exatamente, mas se eu não vejo Jesus em determinadas afirmações, eu anulo aquilo, simplesmente eu anulo. Deixa eu responder? Pois é. O que acontece? É que só para me terminar minha fala. Jó 2,7 é claro. Agostinho diz que tem 7 vozes no livro de Jó. A voz de Jó, obviamente. E, aliás, o nome de Jó no hebraico, Yuv, é a ideia de atribulado, pesaroso. Olha o nome de Jó, né? A voz de Jó, a voz de Deus, a voz do diabo, que só aparece no capítulo 1 e 2 de Jó, depois não aparece mais. A voz dos 3 amigos de Jó, desde o capítulo 3, versos 1, até o capítulo 37, versos 24, com o jovem Eliú. A voz da mulher de Jó. Então, tem 7 vozes no livro de Jó, mas qual é a voz que prevalece? A voz de Deus, que está desde o capítulo 1 até o capítulo 42. A pergunta que eu faço mais uma vez para o pastor é, se Deus não permite, quem é que está permitindo, à luz do texto que eu acabei de ler, o diabo ferir Jó? É quem que está permitindo? Pronto. Responde agora. Já tivemos aquele embate ali, agora responde. Deixa ele responder agora, Vitor, vai. Esse livro ele é um livro poético, o livro de Jó é um livro poético. Aliás, é considerado o primeiro livro a ser registrado, ser escrito, antes mesmo de Gênesis. É um livro que tem um teatro, ele tem 4 partes, esse livro. Ele apresenta de forma teatral, como você bem colocou, é uma teodiceia. Mas não é um livro de doutrinas, não é um livro de afirmações teológicas. É um livro para mostrar que existem 2 forças coexistindo na vida de um homem e que esse homem, na sua saga e na sua trajetória, na sua caminhada, demonstra amor a Deus e aceita esse sofrimento. E em Deus ele começa a se perceber próximo de Deus até chegar ao cume do capítulo 42, verso 5, onde ele vai afirmar que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Através do sofrimento ele passa a conhecer Deus. Agora, as afirmações dos amigos, que me parece que é bem o seu pensamento, né? Os amigos de Jó, é bem o seu pensamento, é esse pensamento fundamentalista, de que porque o homem está naquela situação é porque ele pecou, e Deus vai lá agora e castiga, Deus vai permitir e vai usar. Mas é uma forma teatral, é uma forma metafórica, é uma forma hiperbólica de apresentar 2 forças coexistindo na nossa natureza humana. Como a gente não tem condição, eu afirmei isso no começo do programa, de ter palavras ou de ter, no nosso português ou qualquer outra linguagem, formas de apresentar esse mistério. Como isso acontece? O livro de Jó apresenta assim, desse jeito. Mas entre o livro de Jó, entre Agostinho, entre qualquer outro pensador que existe, eu fico com Cristo Jesus. Me parece que é muito mais coerente para mim, é muito mais dorsal ver um Deus de amor se revelando ao homem em Cristo Jesus e ele não isentando o homem e dizendo ao homem, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci, nos dando então a promessa da vitória, não tirando ou isentando a gente numa condição de não sofrimento, porque o mal ele existe, ele está aí, o mundo jaz no maligno. Nós estamos dentro desse campo de sofrimento, que é a vida fugaz que nós vivemos. A gente encontra isso em vários livros da Bíblia. Mas não significa que Deus está permitindo, e eu me apego a essa palavra, Deus permitindo como quem assina o memorando e fala, tragédia em você, problema em você. Isso a Bíblia não afirma. Pode. Ô, Vitor, acho que até pela fala do Cláudio, e aí você já emenda na sua resposta, coloca essa questão também, parece-me que permitir, decretar, o Cláudio trata até como sinônimos, vamos dizer assim, não resolve para ele. Não resolve. Certo? Então, se vem um calvinista que fala Deus decretou, para ele está errado. Está errado. Deus permitiu, que seria uma outra linha. Para ele está seguindo a mesma linha, né? Isso, para ele trata os 2 termos como sinônimos, tá? Então, é nisso que eu estou entendendo que ele vem martelando aqui, que permitir não resolve. Não resolve. Então, vamos lá, pode responder. Mas assim, Zeca, todo respeito ao meu querido interlocutor, ele não respondeu minhas perguntas, né? Uma vez que eu falei, se o tema é se Deus permite o mal acontecer... Eu não respondi o que você quis ouvir.
Deixa eu... Perfeito. Posso? Aí você tem razão. Deus permite coisa ruim acontecer na vida de pessoas boas. O próprio tema já está sugerindo que Deus permite, está explícito, Deus permite. E eu estou defendendo que Deus permite por várias razões. Primeiro, aí nós podemos tratar, Zeca, a soberania de Deus. E queira que não queira, eu falei que ia cair na soberania de Deus e os decretos. Sim, sim. Como ele disse que ele não é calvinista, então ele não vai defender que Deus decreta tudo. Não, eu não disse que não sou calvinista. Você crê que Deus decreta tudo? Olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A minha experiência de 50 anos me faz entender que nem calvinista, nem arminiano tem razão 100% em Não, mas tudo. tá bom, mas você crê nisso perante a Bíblia? Me associar a minha teologia, o meu pensamento a pensadores é uma coisa inócua. Mas todo teólogo não pensa existe. com cabeça de pensadores. Se você falar assim, não, tudo bem, mas se você falar, você é cristocêntrico, legal, porque daí eu vou olhar para Cristo e vou ver o que ele responde, qual é a peneira que ele me permite. Porque nas teologias calvinistas e arminianas a gente vai encontrar incoerências. E os mesmos pensadores se embasaram em Paulo, que fala das duas teologias. Okay. Ou seja, não existe forma conclusiva. Para mim, como um pensador, filósofo, psicanalista, não é simples pensar teologia como você pensa. Olhar para o texto de forma literal, usar as minhas experiências para investigar a Bíblia e fazer afirmações que me parecem são irresponsáveis nos dias de hoje, afirmando que Deus está no banco dos réus e culpando ele pela responsabilidade humana quanto à natureza, quanto às questões de saúde pública, porque é culpar Deus e isentar o homem. É isso que você está fazendo neste programa. Posso? Pode discordar. Deve, né? Deve discordar mesmo. Ele falou que, como se eu estivesse colocando Deus como criador do mal. Primeira verdade é que Deus não é criador do mal. Nenhum arminiano, Zeca, clássico, vai defender que Deus criou o mal. Como eu disse, não é porque eu defendo que Deus permita, e eu tenho base bíblica, eu estou dando aqui para você, com base bíblica que Deus está permitindo. Mas na Bíblia a gente faz o diabo a 4 da Bíblia. Posso responder, pastor? Pode. Eu vou ainda mostrar um texto no Novo Testamento. Você diz que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Me parece que você diz que o Antigo Testamento não é. Dito isso, o texto é literal, pastor. É uma afirmação sua, não minha. O texto é literal de Abacuque 1,6, o texto é literal de Jó 2,7, ele não respondeu, Zeca. Ficou aí ainda a pergunta no ar. Quem deixou o diabo ferir Jó? Eu não respondi o que você quis ouvir, meu irmão. E outra coisa, pelo que eu estou entendendo... Acho que você poderia levar um pouco mais o nível e fazer a interpretação do contexto aqui. Somos oponentes, com todo eu não vou respeito, o que pastor, você quer. que você merece, o pastor me parece que está defendendo a teodiceia do livre-arbítrio. Pelo que eu entendi até agora. Mas tudo bem, você falou que não está ligado à teodiceia, nem a calvinismo, nem a arminianismo, mas o tema é o problema do mal e a gente vai acabar caindo neles, certo? Eu quero aqui colocar um pressuposto. Primeiro, Deus permite. Deus permite. O mal, isso não quer dizer, Zeca, que ele é criador do mal. Aliás, Agostinho, na sua obra Livre-Arbítrio, tratou isso com Evódio. Foi a dúvida de Evódio. Como é que pode um Deus todo bondoso? Jaquitâncio também pensou assim, né? Nós temos também... Pitágoras pensou assim dessa forma. Como que responde esse paradoxo, essa antinomia, uma aparente contradição, um Deus todo bondoso, soberano, poderoso, mas que permite o mal existir? Essa é a questão aqui, o cerne do debate. O que eu estou defendendo, primeiramente, Deuteronômio 32, versos 4. Olha a prova que Deus não é autor do mal. Ele é a rocha cujas obras são perfeitas, pois todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, nem não há injustiça, justo e reto ele é. O Salmo 5,4 deixa claro que Deus não é criador do mal, Zeca. Então me explique Isaías 45. Isaías 45, 7. Que diz que ele criou o mal. Se você entende de forma literal, você tem uma resposta para isso. Que mal é aquele, pastor? Nós temos que ir para o texto. Então, abra sua Bíblia. Posso responder? Isaías 45, não. Você está interpretando de forma literal o texto, meu irmão. Posso falar? Eu estou entendendo que você se enrascou nisso, porque como que você vai explicar se o texto afirma literal, categoricamente que Deus criou o mal? Então vamos lá. Posso falar? Não deixa eu falar. Pô, ele vai deixar agora. Agora ele já jogou a bomba aí, agora ele vai Vamos respirar. Isaías 45, 7, nós temos um contexto ali sobre Babilônia. Né, pastor? Você conhece o texto. A ideia também do juízo de Deus. Nós não podemos interpretar o versículo isolado do seu contexto. Agora vai apelar o contexto. Mas não é mais literal. Você disse que o livro de Jó não é literal, é um mero simbolismo, alegoricismo. Por mais que haja paralelismo dentro dos Salmos, dentro de Jó, da poesia hebraica, pastor, que eu conheço, isso não quer dizer que... Então o diabo ali é simbólico. Então o diabo ali não é literal. Bom. Então Jó é um personagem fictício, não aparece nas escrituras. Não, explique Isaías 45. Ali, eu já expliquei. Mal, calamidade. O que é mal moral e mal natural? Mal natural, Zeca, independe da agência do homem. Ou seja,
catástrofes como terremoto, maremoto, que, aliás, aconteceu com os filhos de Jó, não é verdade? Mas agora o texto já não está sendo mais literal para você. Posso, pastor, concluir meu raciocínio? Você não deixa eu concluir meu raciocínio. Não, sim, mas você está sendo incoerente. Não estou. Você que está sendo. Você está usando um princípio hermenêutico para um texto e outro princípio para outro texto, Vitor. Aí, Zeca, não deixa eu falar. Pode falar, Vitor. O que acontece, Zeca? Ele não respondeu Abacuque 1,6, beleza, respondeu Jó 2,7. Ali é claro que foi Deus que permitiu o diabo tocar em Jó. O texto é claro, acabei de ler o texto aqui em hebraico, que é claro. Ele disse que não é literal, é simbólico, alegórico, não sei o que ele quer defender. Mas o texto é claro. Outro sim, eu quero colocar um Novo Testamento, uma pergunta para você também, meu querido pastor. Marcos capítulo 4, versos de número 35 ao 37. Os discípulos estão indo com Jesus e Jesus dá uma ordem. Passemos para a banda do outro lado do rio. Só que eles vão entrar dentro do barco, Zeca. Ora, são discípulos, são salvos, são servos, ok? Todo mundo concorda. E estão entrando dentro do barco. Mas a minha pergunta para o pastor Cláudio é, eles estão obedecendo a ordem de Jesus, está claro no texto. Mas eles passam por uma tempestade. A minha pergunta é, quem permitiu aquela tempestade acontecer no barco, uma vez que os discípulos estão obedecendo? Ora, eles estão obedecendo e obedecendo estão sofrendo? Fica uma pergunta para o pastor Cláudio. Quem é que está permitindo a tempestade acontecer no barco? Repito, Isaías 45, Deus não é criador do mal moral. Acabei de falar desde o começo da minha fala. Por isso eu trabalhei Agostinho, trabalhei Jactâncio, Epícoro, trabalhei a ideia das Teodiceias. Eu não estou colocando o mal na culpa de Deus, que é o que você está passando para mim. Eu estou dizendo que Deus permite, e vou explicar os motivos porque Ele permite. Pode continuar. E depois vai explicar nesse mesmo exemplo aí dos apóstolos, essa tempestade. Vamos lá, Cláudio. Deu para entender a pergunta? Deu para entender, sim, mas a questão da permissão e do decreto de Deus permitir, como se ele estivesse anuindo, vai lá o mal e trabalhe a questão do ensino na humanidade. Deus não faz isso, Deus não faz isso. A questão do eurilhão Aquiles, que é um problema, um fenômeno natural que acontecia naquela região, ali na Galiléia, quando eles vão para o mar, 238 metros abaixo do nível do mar. Então, tem um vento muito forte, é uma circunstância natural ali. É um problema natural. Então, aquilo certamente iria acontecer. Jesus não disse que eles iriam passar lá e não ia ter nenhum tipo de problema, nenhum vento soprando. Aliás, eles estavam no barco, dependia de vento. Então, Jesus não disse que eles iam passar por essa turbulência. Mas quem permitiu aquela tempestade, pastor? Não é quem permitiu, querido. Jesus está no barco? É uma contingência humana isso. É uma demanda humana. Está dentro do nosso globo terrestre. Você percebe isso? Que até mesmo a nossa condição pecaminosa afetou a questão da natureza que geme e chora, como diz Romanos capítulo 8. É uma responsabilidade minha e sua, de toda a humanidade, de todo cristão, olhar para a natureza e pensar de forma no ecossistema, porque as nossas ações têm afetado drasticamente tudo aquilo que nós estamos experienciando hoje. Casas sendo construídas na beira do rio. Daí a gente vai falar que é Deus que permitiu, Deus que criou aquilo. Isso é de uma tamanha ignorância. Que Deus criou, você que está falando. Não, de uma tamanha ignorância. E eu, sinceramente, eu pensei que os assembleanos estivessem evoluído na questão da interpretação bíblica, mas pelo menos aqui hoje eu estou percebendo que não. Um texto se entende de forma literal e outro texto está se entendendo à luz de um contexto. Eu estou trazendo um contexto todo. E fazer determinadas afirmações é um precedente sem juízo no sentido de colocar Deus na banca dos réus. É o que está se fazendo aqui. Boa. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas antes do intervalo, só porque o tempo é mais curtinho, 3 minutos cronometrados para cada um. Então, o Vitor tem 3 minutos. Vamos lá, bem, o pastor... para encerrar o bloco e eu chamar o intervalo, hein? Com todo o respeito ao pastor, o pastor parece que atacou os assembleanos agora, né? Dizendo que a gente não interpreta a Bíblia tão bem assim. Não, você. Não, você está atacando, mas tudo bem. Você. Mas eu devolvo a pergunta. Até agora você não me respondeu quem que permitiu os caldeus se suscitar, o verbo com E literal ali, levantar contra os exércitos de Israel. Todo o povo de Israel foi atacado por Babilônia, permitido por Deus. Outra coisa, quem permitiu o diabo tocar em Jó, você não respondeu. E quem está permitindo a tempestade? Texto grego de Marcos, capítulo 4, versos 37, só a parte A. Kai ginetai lailaps megale anemu. Literalmente está dizendo assim, e se levantou, Zeca, uma grande tempestade, um furacão. Ora, é incongruente a fala do pastor Cláudio, uma vez que quem é que está permitindo? Uma vez que os discípulos estão obedecendo a ordem. Então quer dizer que eu obedeço, mesmo assim eu estou sofrendo, mesmo obediente, né?
Estou sofrendo, porque a tempestade acontece. E, aliás, nós temos o verbo ali na voz média e depois nós vamos ter o verbo ali no imperfeito e voz passiva. Ou seja, o sujeito sofrendo a ação e vai encher o barco e ali está na voz passiva. Dito isso, tem uma ação acontecendo no barco e até agora o pastor não conseguiu responder. Primeira coisa, Zeca, que eu quero defender, porque Deus, sendo todo bondoso, onibenevolente, todo poderoso, onipotente, onipresente, permite o mal. Bem, eu não estou aqui dizendo que é uma pergunta fácil de responder. Levou séculos e está levando até hoje e não é nenhum debate que a gente vai resolver essa solução. Mas por quê? Primeiro, Deus é o único que conhece o final das coisas. O pastor há de concordar isso. Ele é atemporal, ele é eterno, né? Todavia, Eclesiastes 7:8, Salomão diz que o final das coisas é melhor que o início. Segunda primícia, porque Deus permite o sofrimento na vida de pessoas boas, ora, Pedro vai dizer isso na sua primeira epístola, 1 Pedro capítulo 2, versos 21. Cristo sofreu. Se Cristo sofreu, e ele usa esse exemplo, Zé, que é 1 Pedro capítulo 4, falando sobre o sofrimento de Cristo, se Cristo sofreu, por que nós não sofreríamos? Isso está dentro da história da igreja, da patrística, da escolástica, nós vemos o sofrimento na história da igreja. Em terceiro lugar, Pedro também vai dizer que o sofrimento na vida do cristão, Zé, é normal. Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo diz, não somente nisso, mas nos alegremos nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, esperança, e a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E para concluir, o sofrimento é normal, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro diz, irmãos, não estranhem se uma ardente prova, tentação vir sobre vós como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, o sofrimento é normal, ok? Por último, não menos importante, Deus permite o sofrimento na vida do cristão para testar e aprovar a sua fé. Ora, não, no próprio texto que eu citei para o pastor aqui, Cláudio, Marcos 4, versos 40, ele diz, no final, homens de pouca fé. Vai ficar claro ali que ele estava testando também a fé dos discípulos. Não somente isso, nós também temos 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que a ideia é que o sofrimento também faz ali testar, alimentar, provar, Zeca, a nossa fé. Boa. Obrigado, evangelista. Ainda vai ter no próximo bloco ainda um tempo para as conclusões, tá bom? 3 minutos, Cláudio, para a gente encerrar o bloco, por favor. Bom, Deus ele não permite o mal nas pessoas, mas a nossa condição caída, degradada, humana, nos leva a experienciar o mal. Isso significa dizer que mesmo nessa condição do mal, Deus reverte o mal para que haja bem na vida do homem, trazendo ensino. Esse é o meu pensamento. Afirmar a permissão de Deus é dar exatamente a base teórica para que todo ateu, na pessoa de Freud ou Nietzsche, que são os maiores ateístas que nós conhecemos e, através dos pensamentos deles, foram doutrinados de forma dogmática ao ateísmo, que também dizia o seguinte, se Deus permite o mal, Deus não é bom. Se Deus permite o mal, para que nós precisamos de Deus? Um Deus carrasco, um Deus injusto, um Deus que mata infante. Isso levou muitas pessoas a descrerem em Deus. E dentro dessa leva, mais tarde, um grande pensador, que também era ateu, C.S. Lewis, e nós cristãos consideramos C.S. Lewis como uma espécie, no mundo do pensamento cristão, uma espécie de apóstolo Paulo, que acaba norteando o pensamento através da sua dramaturgia, através dos seus escritos, a questão do sofrimento, que pensava exatamente como Nietzsche e como Freud, a questão do mal e a questão de um Deus incoerente com este mal que ele colocou na humanidade. Então, o C.S. Lewis ele também tinha esses pensamentos, mas quando ele começa a se deparar com o seu próprio sofrimento e ele começa a escrever a respeito disso e se converte, ele percebe que é exatamente o próprio mal, a ação do mal na humanidade que o leva para Deus. Ele começa a perceber a bondade de Deus em transformar situações ruins em coisas boas. Então, ele começa a ter um outro pensamento, um outro norte. Afirmar a permissão de Deus é mesmo que afirmar um ateísmo, é mesmo que afirmar que Jesus é insuficiente. Afirmar que Deus coloca o mal é apagar a graça, anular a cruz, é voltar, de alguma forma, aos ritos do Antigo Testamento, salvação por justiça própria, ou salve-se quem puder, e anular a graça de Cristo.
Então, se nós vivemos o sofrimento e nós não temos condição alguma de nos salvar, Jesus foi para a cruz exatamente para pagar o preço, para que pela sua morte e seu sofrimento, todos nós pudéssemos ser salvos, porque nós não temos condição de nos salvar. Agora, Deus transforma o mal, a maldição, em bênção. Deus reverte todas as coisas. Uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui é que a gente não pode pegar versículos e citá-los no hebraico, ou no aramaico, ou no grego, e trazer isso com um ar de santidade. Isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema é olhar para Cristo Jesus e interpretar o texto das Escrituras através de Cristo Jesus para trazer apaziguamento no coração da humanidade, da sociedade e da igreja. E não isentar o homem da sua responsabilidade e da sua culpa. E muito menos colocar Deus no banco dos réus, porque Deus é aquele que, em amor, entregou a Cristo Jesus, o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar, porque nós não conseguimos lidar com a questão do mal. Então, não é um problema tão simples de se resolver, mas olhando para Cristo, a gente encontra a paz no coração. Boa. Ó, vou chamar o intervalo no próximo bloco, apesar de mais curtinho, considerações finais e conclusão aqui dos nossos convidados, com uma aplicação aí para você também, afinal de contas, é um tema muito prático também na nossa caminhada, e como isso precisa interferir e modificar a sua visão aí de mundo, tá bom? Antes do intervalo, já vai aparecer para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, há mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Então, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta do conhecimento e de se aprofundar no texto bíblico, procure pela Agrade, tá? Vou deixar o telefone aqui para você, código 11 3115 0819, 11 3115 0819. Anota amanhã, horário comercial, você liga, tira suas dúvidas, fala com o pessoal da Agrade e tenho certeza que você vai se encaixar lá nos formatos e modelos oferecidos, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, inclusive tem o nosso site também. Lá no site você acompanha a nossa programação, tá? Aparece lá 24 horas para você a nossa programação e nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui na HIT, tá certo? Muito conteúdo, muita informação, jornalismo, entretenimento, programas musicais, tem uma variedade de programação aqui, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta com o Vejam Só e hoje falando sobre essa questão do problema do mal. E a pergunta é por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Recebendo no nosso estúdio o evangelista Vitor Mesquita, debutando, estreando hoje aqui no programa, e o teólogo e psicanalista Cláudio Neres, que na sequência terão a oportunidade de fazer ali as considerações finais e a aplicação para você. Fica ligadinho aí. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só e participa aqui do programa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só, um agradecimento pela sua audiência, tá bom? Acesse as redes sociais, Facebook ou Instagram, e por lá mande a sua foto assistindo ao programa. A gente vai te mostrar aqui e você vai concorrer ao prêmio. Junto com a foto, mande o nome e a cidade, tá? Pra gente dar o crédito aqui direitinho, tá bom? Vamos lá com as nossas fotos. Nós vamos começar nosso passeio aqui em São Paulo capital. E quem vai aparecer aí para você assistindo o programa é a Isabel e o pai dela, o presbítero Argenildo. Obrigado, meus irmãos. E ao fundo, na tela, o reverendo Dario, que, aliás, tem muito tempo que não vem no programa, hein, Angélica? Isso que eu ia falar, deve estar com a agenda cheia, o Dario. Bom, Isabel, Argenildo, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. De São Paulo, nós vamos fazer uma conexão aqui direta com a cidade de... Eu acho que é isso, hein, gente? Mas vocês me ajudem aí, ó. Cidade de Wilton, lá em Connecticut, nos Estados Unidos. E quem aparece aí é o Edson Lerbach,
nossa audiência internacional. Obrigado, Edson, pelo carinho. Está ali o professor Danilo também ao fundo, né, do Instituto Bereana. Obrigado, viu, Edson, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe toda a comunidade aí brasileira nos Estados Unidos também, né? Ultimamente, em muito contato com a nossa rádio lá de Boston, por conta do furacão que atingiu ali a região de Miami, Orlando. Tivemos vários contatos com o pessoal ali da nossa rádio nos Estados Unidos também, e através do aplicativo da nossa rádio, você consegue ouvir toda a programação, não só aqui do Brasil, mas lá dos Estados Unidos também, tá bom? E encerramos o nosso passeio, voltando para São Paulo, agora com o Moisés. Tá aí o Moisés, acompanhando o Vejam Só também. Obrigado, viu, Moisés, pelo carinho, obrigado pela audiência. A Angélica gosta de me bagunçar, né? Fica aqui zoando aqui meu cabelo na foto. Angélica, você tá demais, viu? Obrigado, Moisés, pela participação também. Deus abençoe. Faça como os nossos telespectadores, mande a sua foto nas redes sociais que já aparece aqui e você vai concorrer à nossa caneca, tá bom? Aí, ó, tá aí a caneca que nós vamos mandar na sua casa. É a caneca mais pedida do Brasil. Manda aí sua foto e participe, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para a gente poder encerrar. Pastor Cláudio inicia, evangelista Vitor finaliza o programa de hoje. 3 minutos, meu irmão, considerações finais e principalmente uma aplicação para o nosso telespectador do tema. Por favor. As minhas considerações finais é que o homem ele tem responsabilidade nas suas escolhas. Deus não permite a ação do mal a fim de ensinar o homem no sentido de que ele autoriza o mal, mas o mal já está autorizado pelo homem quando ele fez a sua escolha lá em Gênesis capítulo 3, onde ele decidiu errar e pecar. Mas Deus, ele reverte toda essa situação, providenciando Cristo e transformando e transtornando toda a maldade humana em benefício para o próprio homem. Então, Deus faz isso. Quero fazer uma afirmação prática para os dias de hoje, que nós, homens, a sociedade, ela tem que pensar que todas as ações que nós fazemos pode resultar em tragédias. Então, a nossa responsabilidade em não deixar ou aplacar este mal sobre a nossa própria sociedade vem das nossas escolhas. Então, é uma responsabilidade humana olhar para a natureza, olhar para os rios, olhar para as árvores, olhar para as questões de saúde pública ou sujeira que está na rua. Então, são princípios cristãos. Mas, contudo, não significa dizer que Deus está permitindo aquilo. Outra palavra que eu quero deixar aos meus irmãos assembleanos, talvez eu tenha me expressado mal, o Vitor entendeu ou interpretou mal a minha fala. Eu tenho grandes amigos assembleanos, grandes teólogos e grandes pensadores que a Assembleia de Deus, nas últimas décadas, deu uma guinada na questão teológica e tem assumido aí a linha de ponta em publicações teológicas. Isso é irrefutável. Mas que antigamente a história e a expressão de interpretação bíblica dos assembleanos, na sua imensa maioria, eram literária ou das experiências dos seus líderes. Então, contudo, o Vitor aqui trouxe um pouquinho desse resquício do passado da teologia assembleana, que eu acredito que ele também não expressa todo da teologia assembleana. E finalizo com 3 versículos aqui. Por favor. O primeiro é o de Gênesis, no capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém, Deus intentou para o bem. Essa passagem, ela ilustra como Deus pode transformar o mal em bem. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Considerem isso como grande prazer, meus irmãos, sempre enfrentarem provações. As dificuldades aqui são vistas como oportunidades de crescimento, mas em nenhum momento afirma que Deus está colocando o mal. E, por último, quando Deus fala ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, no livro de Coríntios, capítulo 12, verso 9. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso sugere que em meio ao sofrimento, a força de Deus pode ser revelada em meio à fraqueza. Então, deixo aí essa conclusão que em meio aos sofrimentos da nossa vida, Deus nos faz resilientes, nos fortalece, Ele se aperfeiçoa em nós. E essa palavra que eu quero deixar a você, ouvinte, e a todos que estão aqui conosco nesse estúdio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, viu, meu irmão? Sempre bom recebê-lo aqui, aprender contigo, reforçando só os contatos à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Deus continue te abençoando, irmão. Sempre bom
revê-lo e reencontrá-lo também. Vitor, 3 minutos também para o irmão fazer as suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais, Zeca, telespectadores e ouvintes do maior programa de debate da televisão brasileira. Prazer estar aqui, Zeca. A alegria é também nossa, com o pastor Cláudio, nesse debate. Primeiro, o pastor Cláudio falou algo que me parece-me que você usar ali o hebraico e o grego, um fim de uma falsa santidade, etc. Bem, exegese se faz à luz, aliás, da crítica textual, você vai trabalhar os originais. Então, eu tenho como auxílio ferramenta teológica, hermenêutica, exegética, usar o hebraico e o grego para interpretar o texto. E é o que eu estou fazendo. Dito isso, as minhas considerações finais, Salmo 34, 19 e 1 Pedro 3, versos 12, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor ouve e os livra de todas elas. Aliás, na tribulação e no sofrimento, Deus nos consola, Zeca. Isaías 43, versos de número 2, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Salmo 23, versos 4, o salmista disse que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. E aqui eu irei dizer, novamente, primeiro, Deus permite o sofrimento porque o sofrimento é normal na vida do cristão. O sofrimento é normal, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que eu li. Cristo sofreu, ora, porque nós não sofreríamos, se ele é o maior exemplo, 1 Pedro capítulo 4, de sofrimento. Eu concordo com a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que, aliás, é calvinista e reformado, no seu livro A Vitória e a Tribulação, ele deixa claro que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado, trabalhando ali 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 ao 3. O sofrimento também traz quebrantamento na vida do cristão. Ora, vamos ver o exemplo de Jó. Isso é claro. Outra coisa que eu não falei, Zeca, na minha fala final, a ideia da teologia da justiça retributiva, que o pastor atribuiu a mim, na fala dos 3 amigos de Jó, é dos 3 amigos de Jó, não é minha. E, aliás, ela é bíblica no Antigo Testamento também, né? Dito isso, Jó é um exemplo claro. Ele sofreu pelo menos em 6 áreas. Ele teve o sofrimento econômico, quando ali é tocado ali os bois, as ovelhas, e o diabo foi estratégico neste ponto. Deus permitiu. Porque tirando o sacrifício, tirava o corbã, deixava ele fora, perto do altar, então não havia como ele sacrificar. Então o que o diabo tentou afastar Jó? Da comunhão para com Deus. O livro de Jó é claro, queridos telespectadores e ouvintes, em dizer e mostrar para nós que Jó conhecia Deus de teoria, mas não na prática. Deus iria ensinar Jó, embora ele não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. Um segundo sofrimento na vida de Jó é o sofrimento familiar. Quando, a partir do capítulo 1, versos 18 e 19, ele permite ali os seus filhos morrerem. Uma tragédia acontece, são soterrados. E ali no final do capítulo 42, da mesma fonte, da mesma mulher, Deus ainda permite Jó ser pai, gerar 3 filhas lindas, 7 filhos. Jó também passou pelo sofrimento emocional. Jó passou pelo sofrimento espiritual. Mas em tudo, Zeca, e telespectadores e ouvintes do programa Vejam Só, ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Nu nasci do ventre da minha mãe, nu também voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dito isso, no capítulo 42, versos 2, já disse, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, pensamentos, pode ser impedido. Então eu deixo a lição prática para nós, que o sofrimento, embora não entendamos nessa vida, né, nos ajuda a aproximar de Deus. Obviamente tem fim pedagógico, e isso não faz de Deus o autor do mal, e muito menos o autor do pecado. E eu quero agradecer, Zeca, por estar te conhecendo aqui pessoalmente. Obrigado, irmão. Pastor Cláudio também, um prazer. E ter contribuído com esse debate que é de extrema relevância para todos. Sem dúvida, contribuiu bastante. Obrigado, evangelista Vitor, pelo carinho. Obrigado você. Deus te abençoe, meu irmão. Prazer todo Espero reencontrá-lo outras vezes aqui no programa. Agora Obrigado. Que já passou o nervosismo da estreia, né? Que o irmão venha outras vezes aqui, tenha se sentido à vontade. Obrigado, leve o nosso abraço também. Amém. Toda a comunidade e o pessoal do Ministério lá de Santo André também. Os contatos do Vitor, tá? Reforçando, estão lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos encerrar com o resultado da nossa enquete na tela aí, e antes da gente finalizar o programa, porque Deus permite sofrimento aos justos. Vamos ver como é que ficou o resultado? 51% para fortalecer a fé e o caráter. 40% afirmando que o sofrimento vem das consequências do pecado e da desordem. E 9% ainda em dúvidas, sem saber. Espero que o programa tenha contribuído para esses 9% aí.
e, obviamente, para aqueles que já tinham escolhido um lado, possa ter ajudado também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.